Terão razão aqueles que pregam que os sinais não são para os crentes de hoje? Neste vídeo, um texto escrito pelo missionário Orlando Boyer e publicado no jornal O Mensageiro da Paz na primeira quinzena de fevereiro de 1940. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Dizem alguns, a promessa do Evangelho de Marcos 16 e 14 e 18 foi somente para os apóstolos. Resposta. Nos versículos citados, há duas promessas unidas, que não se podem separar. A primeira trata da salvação daquele que crê, a segunda trata dos sinais que acompanham aquele que crê. Não podemos, em boa fé, aceitar a primeira, porque sabemos aplicá-la, e rejeitar a segunda, lançando-a sobre os apóstolos, tão somente porque não sabemos dar-lhe aplicação ou explicação. Notemos que a segunda promessa do trecho citado não era dirigida aos apóstolos, pois eles já estavam crendo, mas para os que crescem depois deles, quer dizer, para os que posteriormente viessem a crer em Jesus pela pregação dos apóstolos e seus sucessores. Seja qual for a nossa dificuldade em resolver o problema acerca do cumprimento da segunda promessa, nós não podemos limitá-la sem prejudicar a primeira, visto que o Senhor não a limitou. Se nós o fizermos, faremos como um descrente fez, que recusou o convite de se converter, alegando que não podia confiar na promessa de ser salvo quando os crentes não criam na promessa dos sinais que seguem os que creem, promessa que acompanha a promessa de salvação. O argumento é irrespondível, pois não sendo possível anular uma sem prejudicar a outra, é claro que não achamos resposta para esse argumento. 2. Outros afirmam: não há mais necessidade de sinais, porque a palavra de Deus já é confirmada tal como é ensinado em Hebreus 2 e 4. Resposta. Nem esta passagem, nem qualquer outra ensina ou justifica que não haverá mais sinais ou que não há necessidade de sinais para confirmar a palavra. A palavra pregada não foi confirmada somente uma vez, de modo a dar a ideia de que os sinais seriam somente para um lugar, mas foi pregada e confirmada em todos os lugares, em todos os séculos. Em cada lugar que é pregada é também confirmada. 3. Outros ainda dizem: os sinais para hoje são as vidas transformadas e isto é bastante para confirmar a palavra pregada. Resposta. Será possível que no primeiro século não havia vidas transformadas? Que a igreja era composta de membros desordenados? Não é possível. Na igreja apostólica havia santidade. Havia vidas transformadas. Se havia vidas transformadas e havia sinais, é claro que o argumento em questão não prevalece. 4. Ainda há quem diga: agora a Bíblia está completa, não há razão de existirem sinais. Resposta. Este argumento é baseado na ideia errônea de que a igreja primitiva aceitava as revelações sobrenaturais como tendo autoridade ao lado da Escritura. Entretanto, a igreja, quando se tratava dessas questões, apelava sempre para o Velho Testamento, nunca para os seus próprios profetas. Atos 2 e 16, 15, 15, 28 e 23. A profecia das Escrituras, segunda de Pedro 1 e 20, não os dons, era entre o povo a autoridade, a palavra final nas coisas de Deus, tal como ainda hoje acontece. 5. Outro argumento. A história prova que os sinais cessaram no fim da época apostólica. Resposta. É verdade que os sinais diminuíram antes mesmo de findar a idade apostólica.
Porém, isto aconteceu contra a vontade do Senhor. O amor de muitos esfriou e o poder se apartou deles. Entretanto, a história da Igreja em todos os séculos revela tempos de despertamento nos quais os dons sobrenaturais têm reaparecido, como nos dias antigos. Se a Igreja perdeu este poder sobrenatural por causa da frieza espiritual, por causa da sua carnalidade, nós não podemos dizer sem nos expormos a consequências graves que Deus, por sua própria vontade, os tirou. A Igreja abandonou a simplicidade e o primeiro amor, perdeu os dons e os sinais. Não foi Deus quem retirou os sinais da Igreja, conforme vamos ver adiante, pois os sinais ainda existem. Os dons espirituais só cessarão quando vier o que é perfeito, quando o virmos face a face, não como por um espelho em enigma, mas quando o conhecermos plenamente, quer dizer, quando findar esta dispensação. 1 Coríntios 13, do 8 ao 12. Os apóstolos e os profetas são necessários na Igreja até que todos os crentes cheguem à perfeição, à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que cheguem ao estado de homem perfeito, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 11 e 13. O Senhor quer revelar aos homens o grande amor do seu coração. Por esse motivo, os sinais existem a fim de mostrar que Ele é o mesmo. Para ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele tem de continuar a operar na sua Igreja com o mesmo poder e graça salvadora. Hebreus 13, 8, Mateus 14, 14. O Senhor ressuscitado coopera com a pregação por meio de milagres e afirma que deseja continuar até o fim dos nossos dias. Os sinais são prometidos para todos os tempos, para os últimos dias, pois começaram no dia de Pentecostes, continuaram e continuarão, e são para a Igreja em todos os tempos. Orlando Boyer, Jornal Mensageiro da Paz, 1ª quinzena de fevereiro de 1940. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.